Obrigado, Juliana. Olha, eu tava revendo alguns lances, né? Porque do estádio, né? Pelo menos do setor que eu tava, era muito ruim analisar certas situações. Mas deu para analisar. Eu acho que o jogo foi um dos melhores jogos aqui na América do Sul esse ano. Na América do Sul, claro. Não vou colocar no mundo, não sou louco, né? É outro par. Mas a América do Sul foi um dos melhores jogos do ano. Pelo menos o que eu vi até agora. E não foram poucos. Foi o melhor dos que eu vi até agora, em questão de nível técnico, que dá um orgulho muito grande de ver o time jogando no nível técnico tão alto, né? Que a gente cobrou muito isso, né? A gente cobrou muito, muito, muito que o Fortaleza jogasse no nível técnico que jogou hoje. E a gente sabe que não é só jogar no nível técnico alto e em casa com 50 mil pessoas que se ganha do River, né? O River é um time chatíssimo. Lembrar do Palmeiras. O Palmeiras quase foi goleado pelo River Plate em 2020. Um jogo dificílimo. Ano passado o River fez jogos duríssimos contra o Atlético Mineiro. É um time muito chato, muito enjoado, muito competente, jogou muita bola também, deu muito trabalho ao Fortaleza. E saí com aquele sentimento que o Fortaleza também deu muito trabalho para o River. Né? O Fortaleza, ele começa, né, uns 10 minutos muito intensos, de muita correria, de muita marcação em cima, de muita briga, e de uma bela jogada individual do Crispim pela esquerda. O Lucas Lima acha um passe daqueles assim maravilhosos que o Lucas Lima ele pode não estar fazendo gol, pode não estar dando assistência, mas o que ele cria de jogada para gol é um absurdo. E aí o Lucas Crispim, de Lucas Torres, toca por dentro, o Romero faz 1-0. O Castelão foi abaixo nesse momento. O Castelão foi completamente abaixo. Eu acho que deu um pequeno terremoto nas remediações, nas mediações ali ao redor. Só que o River é o River, né? E o River tentou uma, tentou duas, tentou três, o mesmo buraco, que foi ali, que era entre pelo lado esquerdo do Fortaleza, que já é conhecido, que a gente já falou muitas vezes, porém, dessa vez eles não buscavam a funilação pelo lado do Tite. Eles buscaram por 3 oportunidades o jogador passando por trás do Benevenuto. E aí, faltou a atenção do Benevenuto. E já não é de hoje que a gente vem falando da falta de atenção do Marcos Benevenuto. Eles foram duas, na terceira o Benevenuto deixa o jogador do River passar e faz o pênalti. Pênalti bobo, desnecessário, foi pênalti, não tem o que discutir, pênalti bem batido, 1-1, e aí começa uma trocação franca maravilhosa. O River ele tem a posse de bola, mas as chances, quem cria é o Fortaleza. O Fortaleza cria, faz uma chance atrás da outra. Perde gol com Moisés, perde gol com o Lucas Lima, o Romero não teve outra chance. Infelizmente, o Romero não tem chance de finalizar. Mas ele cria também bastante. O Fortaleza cria demais. Tem jogada com o Felipe. E até o intervalo, o Fortaleza foi muito incisivo. Perdeu 4 ou 5 chances claras de desempatar o marcador. E não faz. No segundo tempo, mesmo sem mudar o time, né, o River ele volta melhor. Acho que até fisicamente melhor. Fortaleza, claro, né, não ia conseguir manter o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Tanto que eu falava de intervalo que o Fortaleza tinha que fazer o primeiro gol, o segundo gol agora, no primeiro tempo. Porque no segundo não ia ter perna para fazer o segundo gol. E dito e feito. Né, faltou perna. Em muitos momentos faltou perna. O River mostrou porque é muito superior. O River teve a bola. O Fortaleza passou uns 15 minutos, acho que entre os 10 e os 25 do segundo tempo, ou até mais, ou mais um período maior de tempo, o River encurralou o Fortaleza. E o River chegou com perigo algumas vezes, como uma jogada do De La Cruz. Teve uma furada do Julián Álvares também. Mas o River criou muito pouco em chances reais, em trabalho para o Max Wallace, em comparação com o que o Fortaleza fez com o Franco Armani. E foi assim, agoniante para a gente, torcedor do Fortaleza, ver o que o River fazia. O Vojvoda demora para mexer, mas quando mexe para recuperar o meio campo. Infelizmente, não conseguiu, óbvio que nem ia conseguir o mesmo ímpeto do primeiro tempo, mas o Fortaleza consegue equilibrar o jogo, consegue novamente ter algumas boas oportunidades. E para mim, tem duas jogadas que me chamam, tem uma jogada que me chama muita atenção, que é o lance do Kaiser. Primeiro momento que eu vi o lance do Kaiser, eu não achei pênalti, eu achei que foi fora da área.
E aqui eu revi agora algumas 3 ou 4 vezes por diferentes ângulos, e agora eu já tenho a impressão que, assim, eu realmente vejo que a falta começa fora da área. A questão é que, nos últimos tempos, esse tipo de falta, se a falta termina dentro da área, a indicação é que se marque o pênalti. E a falta termina dentro da área. Isso não é porque eu sou torcedor do Fortaleza, porque o Fortaleza já teve essa situação, foi pênalti, eu concordei. Foi pênalti. A indicação é essa, tem que marcar, é a indicação da FIFA. Não tem o que discutir. Não é da indicação da CBF, não é a indicação da Conmebol, é a indicação da FIFA. Se começa a puxar dentro da área, o juiz não dá vantagem, continua puxando dentro da área, é pênalti. A indicação da FIFA é muito clara, é pênalti. E é justamente o que acontece. O momento final da falta, o momento que desequilibra, que o Renato Kaiser perde o controle, perde o equilíbrio, é derrubado, é dentro da área. E ali é pênalti, não tem discussão. O Renato Kaiser estava com a bola dominada, o jogador cai por cima dele. O juiz estava de frente pro lance. E a gente já tinha advertido, a gente já tinha falado outras vezes aqui, o Uruguai no jogo do Fortaleza, é pedir, né? Estava pedindo. E fica aquele sentimento de frustração, porque o Fortaleza lutou até os 49 do segundo tempo, que acho até bizarro, um jogo com 10 substituições, o juiz dá só 5 minutos, um jogo que tem cera, que tem expulsão no banco de reservas, um jogo que tem isso e aquilo, um jogo bom, gostoso de se ver jogar, mas que foi parado em alguns momentos, o juiz só dá 4 minutos de acréscimo, né? É uma piada. Mas não, acho que ele podia dar 10 minutos que o Fortaleza não ia fazer gol, né? Não tinha perna para isso. O Fortaleza, infelizmente, não tinha perna, não, o elenco ainda, né? Ainda tem suas carências, né? Quando se tira o Lucas Dimas cansa, não tem uma reposição adequada. E não falo adequada nem sentido do cara do nível do Lucas Lima, porque não vai ter. Mas uma pessoa que, um jogador que conseguisse mudar o jogo, né? O Crispim também sentiu, né? Cansou, entrou o Capixaba. O Fortaleza fez um jogo bom, fez um jogo para frente. Fica só aquele sentimento de frustração, de mais uma vez, quando a gente tinha ali a chance de estar indo para frente do placar, porque isso aconteceu também contra o Colo-Colo, né? O jogo estava 0-0 quando teve o pênalti do Moisés, não marcado. Eu acho que ele não ia marcar de qualquer forma, apesar que se houvesse o VAR era capaz de ele ter marcado. Fica esse sentimento, né? Pela segunda vez, que é para mim inadmissível, a Copa Libertadores da América, o segundo maior torneio de clubes do planeta, não ter VAR. Não, é bizarro que a gente tem jogadores que jogaram Copa do Mundo. O goleiro titular da seleção argentina da Copa de 2018 estava em campo. Tem o atacante, o camisa 9 reserva da Argentina na Copa desse ano estava em campo. Então a gente tem jogadores de Copa do Mundo, jogadores que jogaram Champions League, jogadores que vão jogar Champions League, jogadores só falando de hoje, né? Mas falando sem contar os outros clubes que estão jogando nessa primeira fase. Árbitros que vão apitar a Copa do Mundo no segundo semestre. E não ter VAR é um descuido, né? Um descuido que a Confederação Sul-Americana de Futebol tem com o próprio produto. Mas a gente pode cobrar o quê, né? A gente teve uma Copa América no meio da pandemia com o estádio fechado, né? E no meio da pandemia, no meio de um pico de casos, a gente teve... Eles abriram, né, para convidados a final da Copa América. Então, o que é que cobrar de organização da Conmebol, né? Vamos lá. Antes da bola rolar, eu tinha falado no Footcast, eu, Lucas Mota e Graziani, o Lucas Mota perguntou, e aí, o resultado para o Fortaleza, quanto é que vai ser? Eu falei, olha, se for para antes da bola rolar, já estou assinando um empate, porque eu vi o River Plate, aliás, o River Plate é mais time do que o Fortaleza, é mais time. Não, isso não aconteceu dentro de campo. O Fortaleza foi melhor do que o River Plate. Não é que foi um total domínio, mas o Fortaleza foi bem melhor do que o River Plate. A partida em si, Ju, ela foi uma partida que a gente viu o melhor Fortaleza em campo na temporada. E se a gente olha, talvez, até sob o comando do Vojvoda, talvez a grande partida sob o comando do Vojvoda. O time estava muito bem. Claro que teve outros jogos que o Fortaleza se comportou talvez mais seguro, mas eu acho que para o nível de jogo, para uma competição que o Fortaleza está vivenciando pela primeira vez, era um jogo onde Fortaleza tinha que ter todo o cuidado. Aqui do River Plate, você deu uma brecha, vai lá, eles vão matar o jogo em algum momento. Mas eu acho que desde os primeiros minutos, o Fortaleza se mostrou como o time que é nesse crescimento. Pela torcida que tem, a torcida foi um papel muito determinante para o River, talvez não imaginasse, claro, o Fortaleza, desde quando foi classificado pela Libertadores, já era muito falado na imprensa argentina,
O Fortaleza, tanto é que o Luca mencionou essa questão as equipes nordestinas. Cara, se tivesse mais equipe nordestina disputando Libertadores, eu não tenho dúvida que, cara, essa galera ia sofrer aqui. Essa galera ia sofrer. Argentinos, colombianos, equatorianos, uruguaios, porque eles não sabem o que é isso com algumas equipes que, assim, não é do cenário ali dos principais. Vamos lá, pegar uma equipe como o Santo André, que já disputou, Paulista, pois é. Jogou contra o River. Pois é, equipes, clubes que não tem uma massa, né? Comparado a Sport, comparado a Ceará, a Bahia, ao próprio Vitória, Santa Cruz, o Náutico. Então, assim, cara, seria muito legal se realmente o Nordeste cada vez mais disputasse uma Libertadores para sentir o que é um peso ali sabe, do estádio lotado, cantando direto contra um time pesado e você colocando uma pressão. Então, o Fortaleza foi uma equipe que soube se portar muito bem durante os 90 minutos. Teve ali alguns momentos de oscilação, de falhas que cometeu, como o Luca mencionou, já descreveu, mas no geral, eu acho que o sentimento da partida é que o Fortaleza ele poderia ter tido uma felicidade melhor se tivesse aproveitado as melhores chances. No primeiro tempo, principalmente, né, que o Armani foi o principal destaque. O primeiro gol do Fortaleza é uma jogada muito bem criada. Os dois Lucas, né, o Crispim e o Lucas Lima, fizeram uma jogada maravilhosa. E ali, como o Luca mencionou, né, mais um gol de Silvio Romero com um toque. Não é um cara que precisa mais do que isso. Fez o gol ali praticamente na bela jogada do Fortaleza. E depois, apesar do Fortaleza ter tomado um susto, logo na sequência, o Fortaleza não abdicou de ir para o ataque. Então criou outras oportunidades, principalmente com o Lucas Lima, como disse o Luca, sendo o principal criador. Numa dessas chegadas, que foi até o passe do Romero para o Lucas Lima, eu acredito que se o Lucas Lima tenta dar voltando, tinha ali o Romero de frente de novo, e possivelmente, né, grande chance dele fazer ali o segundo gol. Uma outra possibilidade que foi do Moisés, que ele pegou uma bola até, tirou da marcação, é aquele mesmo problema do Moisés de não saber finalizar ou dar um passe. Se ele dá só uma olhada para o lado, tinha um Romero livre também na esquerda, que poderia criar uma possibilidade. Então, o Fortaleza, no primeiro tempo, foi muito mais contundente quando chegou ao ataque. Foi muito mais contundente mesmo. Então, eu acho que esse tipo de jogo do Fortaleza é o que a gente pode esperar do Fortaleza para essa temporada. Não de maneira, claro, todo jogo vai ser assim, não. É um jogo especial, é um jogo diferente. O jogador está muito mais concentrado, o jogador está muito mais conectado com a partida, diferentemente de outros jogos que ainda viram pela temporada. Mas nesse jogo deu para ver o quanto esse Fortaleza, quando estiver realmente focado, exatamente entendendo o que está acontecendo em jogo, era aquilo que eu e o Lucas a gente sempre ressaltava do que o Fortaleza ainda pode entregar. E aí, até para entrar rapidamente no segundo tempo, o Fortaleza ficou um jogo mais aberto no segundo tempo, de uma certa maneira. Teve um momento que o Fortaleza deu uma baixada, o Lucas Lima cansou, acho até que a saída dele foi por conta de cansaço, e aí nas trocas ali o Fortaleza tentou manter a mesma qualidade, embora o Vojvoda tenha segurado, e acho até que ele fez certo. Eu acho que ele segurou o time, porque o time estava bem, de uma maneira geral, mesmo, e para mim vai ter destaques negativos, mas o sentimento que eu tive com o Fortaleza o Fortaleza fez uma partida decente demais, cara, fez uma partida muito boa, mesmo com jogadores ali tendo não jogado tão bem, mas quando você olha, até os jogadores ruins tiveram bons momentos no jogo. Então, do goleiro, do Max, até o Romero, e aí utilizando até os jogadores que vieram do banco, acho que todos fizeram sua contribuição. Todo mundo teve o espírito do jogo. Eu acho que isso é o mais importante. Houve falhas técnicas, houve falhas ali de desatenção, mas o time esteve muito entregue ao jogo, muito honrando a camisa. Eu acho que essa é a palavra. O que os jogadores hoje fizeram em campo foi honrar a camisa, a história do Fortaleza, para conseguir acabar ficando com esse resultado. Claro, fica a frustração, porque poderia, em muitos momentos, né, teve chance com o Kaiser no final, e aí vou entrar agora na questão da arbitragem. Eu acho que a arbitragem foi muito ruim, muito ruim. Não é pela questão só do lance do Kaiser, da falta ali que aconteceu ali vai lá, no limite ali da área, se foi pênalti ou não, daqui a pouco eu vou falar minha opinião. Mas a arbitragem, eu achei ela muito perdida para começo de história, e geralmente quando ela não sabia para onde marcar, eu senti que ela estava muito mais pro River, entendeu? Teve muita jogada de impedimento que já se levantava rapidamente. Para o River, deixava rolar. Então parecia que a arbitragem ela estava, sabe, querendo muito pautar o jogo ali no grito do River. Teve uma falta que foi absurda no primeiro tempo, que praticamente, aliás, que nem houve, né? O jogador do River dá um grito e simplesmente acho que
o cara deu a falta por conta do grito, não foi nem por conta de uma falta em si. Já no segundo tempo, quando chegou ali da metade do segundo tempo em diante, que aí inclui a própria jogada do Kaiser, eu senti que a arbitragem estava longe, ela não estava acompanhando mais tão de perto as jogadas. E aí ela começou a cometer erros tanto para o Fortaleza quanto também para o River. Eu senti que ela começou a se atrapalhar em termos gerais. E aí, essa jogada do Kaiser, para mim, a coisa mais absurda dessa jogada, cara, foi uma falta muito clara. Não é que foi pouco clara, foi muito clara. O jogador se joga nas costas do Kaiser, mas muito assintosamente. E o problema não foi só o árbitro principal não ter visto, foi o bandeirinha que estava daquele lado, entendeu? Então eram dois. O bandeirinha viu. O bandeirinha marcou. Ele o árbitro não foi com ele. O bandeirinha marcou. Então isso marcou. É mais absurdo. O bandeirinha levantou. Então é mais absurdo ainda. Então o árbitro realmente. Eu não sei por qual motivo ele não olhou aquilo, porque assim, se ele tivesse realmente visto que não foi, e ele teoricamente não era o cara mais bem posicionado, porque o bandeirinha está muito mais próximo da jogada. Teoricamente, ele tinha mais capacidade de olhar a jogada do que. Agora, eu não sei se ele ficou com medo de marcar penalidade, eu não sei, é só uma especulação, porque ele não deu uma falta clara, porque talvez a reclamação fosse essa, tipo, foi pênalti. Na minha avaliação, eu acho que a falta foi fora da área. Mesmo tendo uma continuidade de falta, eu acho que não foi suficiente para ser dentro da área. E se foi ali na linha ou não, é muito difícil. Então, nesse ponto, eu poderia até ponderar se a arbitragem tivesse marcado pênalti ou não, porque é muito no limite ali. É tipo lance para VAR e ainda com VAR com muita dificuldade ali para marcar. Então, nesse ponto, eu salvaria o árbitro principal. Mas não marcar uma falta daquela é uma das coisas mais absurdas que você pode ver, assim, num jogo, né? Num jogo muito disputado. Então, assim, o pênalti, por exemplo, do Benevenuto, foi a mesma coisa, o Benevenuto chega dando a carga por trás, a mesma situação, só que aí, na prática, queira ou não, a arbitragem não quis marcar a falta, que aí eu não sei se ele ficou com medo de dar penalidade, né? Mas, em todo caso, o erro da arbitragem foi muito mal, e a arbitragem por si só, assim, na minha avaliação, foi uma arbitragem muito insegura e, em certo ponto, até tendenciosa, principalmente no começo do jogo.